Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão, onde o Vasco encara o Red Bull Bragantino em São Januário a partir das 9 da noite. Olha só, vamos falar bastante sobre esse jogo, decisão importante. Hoje teremos uma resposta muito importante referente ao elenco. Será? Vamos falar bastante sobre isso. A dúvida será tirada, né? A respeito de um jogador. Fernando Diniz deixou explícito que quer contar com o atleta. O Vasco, antes, tinha oferecido ao mercado nacional, principalmente, né? E claro, caso aconteça hoje a presença desse jogador, já limita muita coisa e a gente vai falar bastante sobre isso, falar também sobre o Campeonato Brasileiro e as últimas informações do Vasco para esse jogão, hein? Lembrando que ainda tem ingressos para todos os setores em São Januário e a gente vai deixar uma crítica construtiva aqui. Eu quero saber a sua opinião, porque sábado, 9 horas da noite, é realmente um horário muito ruim, mas se caso o Vasco promovesse algum evento atrativo, não seria ruim, né? Enfim, acho que falta feeling, momento de transição do futebol, momento de mudanças, de modernização. O Vasco precisa caminhar junto com isso, né? Senão fica difícil. Enfim, vamos falar bastante sobre todos esses assuntos. Mas antes eu peço para você deixar o like, que dá uma ajuda pra gente aqui no canal. Daqui a pouco eu estarei em São Januário, você estará acompanhando comigo direto do Caldeirão. E não esqueça, você quer comprar a sua camisa do Vasco, bezutesportes.com.br, o link eu deixo aqui no primeiro comentário fixado. E claro, você não perde por esperar, tá? Lembrando que se você comprar duas, você leva 3 na promoção aqui da Bezute Esportes. Não perca. Bom, como temos assuntos importantes, vamos traçar aqui a tabela de classificações. O Bragantino em quarto, hein? O Vasco com 10 pontos lá, pertinho da zona do rebaixamento. Solta a vinheta, bora pro vídeo. Logo mais às 21 horas, o Vasco encara o Red Bull Bragantino, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E eu vou falar para você, hein, um jogo importante para o Vasco visando a tabela de classificações. O Vasco é o 15º com 10 pontos. Acima do Vasco tem o Inter com 11, o São Paulo, que é o próximo adversário pós-Bragantino, com 12, jogo no Morumbi no dia 12 de junho. Lembrando que a gente tem ainda alguns clubes que o Vasco consegue passar em caso de vitória. O Grêmio também com 12, o Botafogo também com 12. Lembrando que a rodada apenas se inicia e o Gigante da Colina às 21 horas encara o Red Bull Bragantino, que é o 4º colocado. É isso mesmo, grande campanha do Red Bull Bragantino, já com 20 pontos, o dobro de pontos do Vasco na tabela de classificações. Mas olha só, jogo importante, todos os setores ainda com ingressos. E eu quero trazer aqui algo muito importante que a gente vai precisar urgente ter um momento de transição para a atualidade de eventos e de marketing, tá? Hoje a pouca procura por ingressos me assustou, né? Lembrando que o Vasco joga em São Januário. Hoje, depois fica um tempão sem jogar em São Januário, porque o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é contra o São Paulo, pós-data FIFA, e depois a parada do Intercontinental de Clubes. Então, é um período muito longo sem o torcedor vascaíno estar em São Januário, obviamente, né, com os avanços do potencial construtivo, a questão envolvendo o SPE, né, a criação da empresa para administrar esse potencial construtivo. A gente começa a observar que o torcedor vascaíno precisa de um impulso, ou de um lembrete, ou de qualquer ação do clube em relação a isso. Os últimos jogos do Vasco em São Januário, criar-se eventos nesse momento, para que o torcedor tenha vontade de ir ao Caldeirão no sábado, às 21 horas, um jogo com um horário muito ruim, muito complicado, o ingresso muito caro também, aí cerca de R$120 a inteira, sem contar com o preço das coisas no interior do estádio. Falta o marketing do Vasco preparar um evento, preparar alguma ação para que seja atrativo para o torcedor ou para a pessoa, para o cidadão que está no Rio de Janeiro, na noite do Rio de Janeiro, queira trocar às vezes um show, uma balada ou um evento para estar em São Januário. Então, para isso, precisa ter eventos atípicos, eventos diferentes de futebol e até mesmo eventos que tragam o turista ou até mesmo o torcedor para São Januário. Então, a falta desse momento de transição de entendimento, que o futebol agora se engloba junto com entretenimentos, com até shows ou até mesmo alguns eventos, precisa ser feito. Então, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais competir contra uma noite no Rio de Janeiro às 9 horas.
Então, eu acho que falta um pouco disso. A diretoria do Vasco, junto com os responsáveis por essa área, pensar um pouco mais para competir, principalmente em horários ruins. É óbvio, se o jogo fosse umas 6 da tarde, não teríamos problemas com o público. Então, esse pouco movimento de compra de ingressos, de movimentação de torcedores me assusta, tanto por conta do horário e também tanto por falta de alternativas ali para o torcedor vascaíno ter uma noite, né, um pouco mais diversa, com mais eventos diante de um jogo de futebol. É um momento de transição, infelizmente, da sociedade, né? As coisas estão evoluindo e a gente precisa evoluir junto com a modernidade, com o tempo contemporâneo. Bom, olha só, vamos lá. Falando sobre o jogo, né, o Vasco hoje pode ter algo decisivo, né? A gente pode ter aí uma situação que pode ou não ser decisiva para o elenco. Vou falar isso para vocês aqui porque o Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas, jogando bola em Lucas Freitas, hein? Na dupla de zaga, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Aí entra o fator definidor. Será que o Jair entra como titular ao lado do Tietê? Lembrando que o Hugo Moura está suspenso. Ou o Matheus Carvalho entra junto com o Tietê? Se caso o Jair venha ser titular nesse jogo, o técnico Fernando Diniz quer jogar com o atleta, o jogador completa 7 jogos e não pode se transferir para nenhum clube da Série A do Campeonato Brasileiro. E é óbvio que o Jair, com todo o seu histórico e com a base salarial, não será comportado ali, não será adequado a um clube de Série B. Então, hoje teremos a definição se o Jair vai ficar no Vasco, pelo menos na Série A, para clubes da Série A até o final do ano, ou não. Se o Jair não jogar hoje, deixa claro que o atleta deve sair nesse meio do ano mesmo, contra a vontade do técnico Fernando Diniz. E aí eu queria saber a sua opinião. Então, para mim, eu acho que o Jair fica, a provável escalação do Vasco com Jair e Tietê como dupla de volantes e o Felipe Coutinho, um meia mais adiantado. Meia pela esquerda ou ponta pela esquerda, o Nuno Moreira, pela direita, Rayan e centroavante, Pablo Verratti. O Rayan que está em grande fase, né? Muito interessante ver a evolução do Cria da Colina, de um jovem Rayan, que agora com o Fernando Diniz parece que o desenvolvimento está sendo muito agradável para o torcedor vascaíno. Vamos ver hoje um jogo que o Vasco precisa ganhar para sair ali da 15ª colocação, somar 13 pontos, tentar sair dessa zona do desconforto ali próximo da zona do rebaixamento e, claro, visando o próximo jogo no dia 12 de junho contra o São Paulo pós-data FIFA. Eu queria saber a sua opinião, o que você acha, o que você acredita que o Vasco consiga nesse jogo, qual é o seu palpite, se você aí acredita na equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz, à frente da equipe do Red Bull Bragantino, que vem jogando bem, né? O Juninho Capixaba tá jogando muito bem, tem que ficar de olho no lado esquerdo ali do ataque do Bragantino. O John também vem jogando bola e o Eduardo Sacho, mais experiente como centroavante. Ali um jogador que ataca bem as linhas, se movimenta bastante, não é um cara muito fixo, né? Ele se movimenta ali à frente da linha da zaga. Então, de olho no time do Red Bull Bragantino. Não está fazendo uma boa campanha à toa, né? Não tem 20 pontos à toa. Lembrando que o líder tem 22, que é o Palmeiras. O Bragantino está a 2 pontos do líder. Então, não é qualquer time. Tem que ficar de olho na equipe do Red Bull Bragantino. Já correu lá nos comentários? Já deixou a sua opinião e o seu palpite? Corre lá, é claro. Lembrando você que puder, vai em São Januário hoje. O elenco e o time técnico Fernando Diniz, a torcida tem que estar seu ápice, né, dentro do Caldeirão. Corre lá. Forte abraço. Saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Lembrando, você que quer comprar sua camisa do Vasco, bezutesportes.com.br. O link eu deixo lá no meu Instagram, nos stories, @Lineker_Vasco. Corre lá, comprando 2, você leva 3. É só naquele link. Presente para você. Fechou? Forte abraço. Valeu!